Olá, gente! Vamos tratar hoje de um dos temas mais importantes da parte geral, tanto do ponto de vista de provas, como do ponto de vista até mesmo da nossa vida prática. Professora, que tema é esse tão relevante que você está fazendo tanta propaganda? Eu estou falando do estabelecimento empresarial, eu estou falando dos artigos 1142 a 1149 do Código Civil. E vocês vão ver, praticamente, iremos passar por todos os dispositivos aí citados e, ao final, como eu sempre digo, a nossa atuação aqui é em dupla. Vocês devem fazer a leitura dos artigos, devem fazer a compreensão deles para que possam fazer os referentes exercícios. Vamos começar aqui falando sobre o seu próprio conceito. No seu conceito, nós temos o seguinte aqui para que você possa verificar. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens, todo o conjunto de bens organizado, seja para o exercício da atividade de empresa, seja pela figura do empresário individual ou por sociedade empresária. Primeira coisa que a gente precisa saber, toda empresa tem estabelecimento empresarial. A empresa ela pode não ter um ponto físico, mas o conceito de estabelecimento empresarial, toda empresa o possui. Outra coisa importante, o estabelecimento é o conjunto de bens, de forma que a gente precisa dissociar daquela noção vulgar, que se você tem, muita gente também tem, que é a noção do ponto comercial. O ponto comercial, o imóvel, ele é apenas um dos elementos do estabelecimento empresarial. Às vezes acontece assim, teu amigo, uma pessoa conhecida e tal, vai lá abrir uma loja, abrir um restaurante. Aí você, para falar bonito, diz assim: eu vou ali no estabelecimento empresarial de fulaninho. Quando, na verdade, gente, você está indo num ponto comercial. O imóvel, sem dúvida, é um dos elementos principais do estabelecimento. Tanto que ele é devidamente protegido pela lei de locação, quando tratarmos disso em momento oportuno, através da ação renovatória, através da possibilidade de renovação compulsória da locação empresarial, isso é um outro momento, isso é uma outra história. Mas o conceito de estabelecimento empresarial é esse conceito em abstrato, porque ele é o conjunto de bens que a empresa possua. O conjunto de bens corpóreos, tangíveis, materiais, com os bens incorpóreos, intangíveis e materiais. Como exemplo de bem incorpóreo, quase que não sai. Como exemplo de bem incorpóreo, já que corpóreo acho que não precisa nem dizer tudo aquilo que tem corpo, como a cadeira, como minha roupa aqui é um bem incorpóreo e tudo mais. Bem incorpóreo é tudo aquilo que não tem corpo, mas que tem valoração financeira. Uma marca, um nome empresarial, uma patente. Para vocês terem ideia, a marca Coca-Cola, ela sozinha, ela é mais valiosa do que toda a parte corpórea que essa indústria ela tem, do que todas as máquinas juntas e tudo mais. O que a Coca-Cola conseguiu fazer em termos de valorização de marca, dificilmente assistiremos de novo na história desse mundo. Por quê? Porque hoje em dia as marcas elas mudam muito em termos de marca mais, menos valiosa, decorrente de internet. As coisas são muito mutáveis e a Coca-Cola ela conseguiu permanecer por mais de uma década como sendo a marca mais valiosa do mundo. Então, sobre ponto comercial, como eu disse, estudaremos no momento oportuno. Uma outra coisa que a gente precisa aqui dizer. Esse é o conceito estatuído pelo Código Civil. Esse é o conceito que nós temos. Mas há ainda autores que acrescentam nesse conceito a necessidade de você ter clientela. Afinal de contas, sem cliente você não tem empresa. Eu acho que algumas pessoas ainda não entenderam bem essa lógica e tratam o cliente como se, sei lá, como se o cliente fosse, sei lá, o quê? Gente, atendimento é tudo, né? Que a gente faz na nossa vida, a gente que trabalha com o público, e por aí vai. E também o aviamento. Aviamento, que vem da expressão italiana azienda. Não, gente, aviamento não tem nada a ver com linha, agulha, nada disso. O que é aviamento ou azienda? É o potencial que a empresa tem de gerar lucros. Algo sempre muito bem analisado quando na venda do estabelecimento empresarial. Mas, enfim, esse é um conceito que, como eu disse, esses elementos eles são incluídos por parte da doutrina. O nosso código, por seu turno, preferiu um conceito mais objetivo, conjunto de bens organizados que a empresa possui.
E, gente, dentro desse assunto, o legislador ele tem uma preocupação principal. A preocupação principal é com trespasse. Professora, que nomezinho é esse? O trespasse é a venda do estabelecimento, venda do estabelecimento empresarial. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um exemplo que eu acho que fica mais fácil para a gente trabalhar. Pedro é empresário individual, ou Pedro faz parte de uma sociedade empresária, não vai mudar aqui a nossa ideia. E Pedro, ele quer trespassar para João, que também é empresário individual, faz parte de uma sociedade empresária. Toda vez que eu falar aqui em Pedro ou João, entendam, na condição de empresários que são, tá? Não é na condição de pessoas físicas, estamos falando de empresários. A partir do momento que Pedro ele quer vender seu estabelecimento empresarial a João, a legislação diz, tá bom, Pedro, pode vender. Pedro enquanto empresário, João enquanto empresário. Não tem que ficar repetindo isso. Mas, espera aí. A gente vai colocar certas restrições para você vender. Por que existem certas restrições? Porque o legislador ele está preocupado com os credores que a empresa de Pedro possua. Professor, e se a empresa não tiver credores? Toda empresa tem. Porque credores aqui estarão tanto incluídos aqueles da modalidade de crédito vencendo como de crédito vencido. Então, sempre ele tem, sim, credores, tá certo? É diferente, gente, se eu chegar aqui amanhã e disser, eu quero vender minha casa, a casa que eu moro com minha família. Eu posso vender minha casa a hora que eu quiser e bem entender. Desde que aí eu tenho algumas amarras do regime conjugal, que eu possua, se eu fosse solteira, nem isso. Mas para você vender um estabelecimento empresarial, o legislador ele é mais rigoroso, porque ele quer proteger aqui os interesses dos credores que Pedro, porventura, possua. Até porque, deixa eu te mostrar aqui uma coisa, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Coloquei. Está aqui na súmula 451 do STJ. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. De modo que, se nada houver a ser penhorado, os credores vão penhorar o que está no estabelecimento, inclusive a sede. Por isso que o legislador se preocupa tanto com eles. Por outro lado, a gente também não poderia dizer a Pedro que ele não tem direito de propriedade, que ele não pode vender o que é seu. Então, ele pode sim trespassar, desde que ele observe os seguintes requisitos que começaremos a falar. Para efeitos de bizu, eu criei aqui para vocês esse processozinho mnemônico. Não é nada demais. Para que haja o trespasse, são necessários 3 passos. Trespasse, 3 passos, que são os 3 requisitos. Quais são eles? O que é que Pedro precisa fazer? O contrato que tenha por objeto alienação, usufruto ou arrendamento de estabelecimento só produz efeito quanto a terceiros depois de averbada a margem da inscrição do empresário, da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis e de publicado na imprensa oficial. Vamos extrair tudo que está nesse artigo. Em primeiro lugar, eu quero falar aqui especificamente de venda do estabelecimento empresarial. Mas você precisa saber que é possível haver a sua venda, é possível se constituir usufruto, é possível arrendá-lo. Em outras palavras, é possível você fazer uma série de negócios com estabelecimento empresarial. Em se tratando aqui, de venda, é o que a gente vai ver aqui direitinho, e em todos esses casos, você precisa, para que Pedro possa vender, você precisa averbar isso na junta comercial, para que seja oposto contra terceiros. Precisa estar averbado na junta comercial. Tudo no direito empresarial, tudo para ser oposto contra terceiros, precisa estar averbado na junta comercial. Gente, isso daqui é danado para cair em prova assim. Entre as partes contratantes, o contrato de trespasse para produzir efeitos só produz depois de averbado na junta comercial. Não. Entre as partes contratantes, o contrato ele produz efeitos imediatos. Agora, para ser oposto perante terceiro, você precisa averbá-lo na junta. Esse é um passo. O segundo passo é que você precisa publicar esse tipo de negócio feito na imprensa oficial. Professora, para que tanta coisa? Para que publicar na imprensa oficial? Não basta lá a pessoa publicar no seu Instagram, não? Não, gente. Por quê? Porque quer se dar ampla e total publicidade. Justamente para que os credores possam reclamar se por acaso eles ali notarem que estão sendo preteridos no seu direito. Então, esses são os 2 primeiros passos. O
O outro passo, ele está no artigo 1145 por inteiro. E aí eu vou dizer que são esses os 3 passos, e o 1145 eu vou desdobrá-los. Ele diz o seguinte: se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, em outras palavras, se Pedro tem credores, para que ele possa vender, ou ele paga a todos os credores, ou ele tem que ter o consentimento dos credores. Para isso, ele vai notificá-los e eles terão 30 dias para se manifestar. Professora, não entendi muita coisa. Vou te explicar. Se ele tem credores, para que ele possa vender o seu estabelecimento, como é que ele pode vender? Ele precisa pagar todos os credores. Então, aqui eu vou colocar a opção 3.1. Por quê, gente? Porque é simples o raciocínio. Se a preocupação do legislador é com credores, e se ele paga todos os credores, ele deixa de ter credores. Então, essa é uma possibilidade. Ele paga todos os credores. Mas pagar todos os credores, você há de convir que pode ser meio pesado, e aqui eu tenho a segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? Ele precisa conseguir o consentimento. Se ele não for fazer o pagamento, ele precisa notificar os credores e os credores terão 30 dias para se manifestar. Nesse caso, a manifestação pode ser expressa ou tácita. Quem cala, consente. Pronto. Esses são os 3 requisitos devidos para que se faça o trespasse. A averbação na junta comercial, a publicação na imprensa oficial e pagar os credores. Se ele não conseguir pagar os credores, que ele faça a notificação deles para eles se manifestarem. O que está aqui no artigo 1145 é tão sério, é tão grave, que caso Pedro venha a descumprir o preceituado no artigo 1145, isso é considerado ato de falência. Falir não é só dever, não é só ter dívida e pagar, e não pagar. Essa é uma das possibilidades de falência. Mas lá no artigo 94, inciso 3º, e respectivas alíneas da nossa Lei de Falência e Recuperação, a Lei 11.101, atualizada pela 1412 de 2020, nós temos como ato de falência o descumprimento do preceituado no artigo 1145. Então, é bem importante que ele faça isso, tá? Deixa eu vir para cá, para a gente tratar aqui daquelas súmulas que eu coloquei para vocês e falei só de uma. Essa daqui eu vou deixar para vocês estudarem no direito tributário, eu só fiz a menção dela na hipótese de sucessão empresarial em relação aos tributos, mas isso aqui é só para efeito de vocês realmente verificarem a existência dessa súmula. Direito tributário é nosso irmão, mas não é absolutamente a minha praia. E aqui eu queria tratar com vocês dessas 2 súmulas interessantes, 645 e 646 do STF. Inclusive, praticamente a gente não tem súmula do STF. Nossas súmulas são quase sempre do STJ. Mas aqui são súmulas decorrentes do STF porque dizem respeito à livre iniciativa, dizem respeito à livre concorrência. Isso está previsto no texto constitucional no artigo 170, por isso que são súmulas do STF. A súmula 646 diz: ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Por outro lado, é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Vê só, gente. Essa súmula aqui ela tem total razão de ser. Afinal de contas, ninguém conhece melhor a realidade do município do que ali, né, o próprio poder público municipal. O que é uma realidade para a cidade de São Paulo, para a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, não é uma realidade para Recife. E olha que Recife é uma cidade grande, a gente não é grande geograficamente, né? Uma das menores capitais do Brasil, mas é uma cidade bem desenvolvida. Então, você vai para São Paulo, você vai para o Rio, você vê farmácias, restaurantes, bares, padaria, né? Paulista adora padaria, vocês sabem disso. Você vê abertos 24 horas. E ali, certamente, no entorno, pode ser que aquilo incomode alguém, mas a lei municipal de lá permite. De outro modo, em certas cidades que você vai que são muito mais pacatas, por exemplo, João Pessoa, pode ser que a lei municipal não permita. É isso que a súmula 645 diz. Cada município conhece a sua realidade. Por outro lado, a 645. A 646 tentaram dar uma forçadinha, sabe? Sabe essa história da explosão das farmácias, que eu acho que a gente está vivendo isso praticamente em todas as capitais do Brasil? Tentaram dar uma forçada para que os municípios dissessem, através de uma lei municipal, olha, você só pode ter uma outra farmácia daqui a 2 quilômetros, tem que haver uma distância entre farmácia de 5 quilômetros, alguma coisa assim. O STF disse que não.
Jamais. Isso ofende o princípio da livre concorrência. Quem disciplina as regras sobre concorrência em nosso país é somente o poder público federal. E mesmo assim, a regra é da livre concorrência, tá bom? E aí, falando em livre concorrência, por isso que eu fui para as súmulas, para a gente voltar para cá. Eu vou continuar utilizando o mesmo exemplo de Pedro e João, saibam aí enquanto, como eu já disse, empresários individuais, né? O nosso ordenamento, gente, ele preza sempre, foi o que eu estava dizendo a vocês, pela livre e ampla concorrência. Afinal de contas, quando não há concorrência, só quem se dá mal, né, somos nós, aí os consumidores e tudo mais. Vocês... Eu sei que a gente fala para um público de todas as idades e tudo mais, mas também sei que na grande maioria da gente o público é mais novo, por exemplo, do que eu. E aí vocês são de uma geração que já nem sabe mais como é a vida sem celular. Eu já não sei mais como é a vida sem celular, né? Minha geração foi justamente a geração da transição do analógico para o digital. E quando o celular chegou, era loucura, como eu acho que você já ouviu falar. A gente vivia na onda das operadoras porque eram muito poucas. Era, a princípio, só uma aqui mesmo, em Pernambuco. Então, sempre que não há concorrência, só quem se dá mal, com certeza, é o consumidor. O artigo 1147, ele traz no seu bojo o que chamamos de cláusula de não concorrência. O que quer dizer? Não havendo autorização expressa, Pedro não pode fazer concorrência a João nos 5 anos subsequentes à transferência, isso no tocante ao trespasse. E vamos observar tudo o que está aqui. Pode ser que as partes disponham em sentido contrário a essa previsão, aqui legal? Pode sim, sem nenhum tipo de problema. Por isso que está aqui, ó, não havendo autorização expressa. E as provas adoram de pegar nesse tópico aqui. Então, as partes podem prever sim, de maneira diferente, tá? As partes podem aumentar esse prazo, podem colocar uma não concorrência de 10 anos, podem colocar uma não concorrência de 2 anos, podem simplesmente tirar a cláusula e aí Pedro poder fazer concorrência a João, enfim. A única coisa que elas não podem fazer, isso inclusive o STJ já decidiu, é que a não concorrência ela não pode ser eterna. Afinal, não existem cláusulas contratuais eternas no nosso ordenamento jurídico. Existem de prazo indeterminado, mas eternas não. Bom, aqui a gente tem certos problemas, sabe, gente? Que eu só vou provocar vocês, porque são problemas que a gente nem tem resposta. São problemas de cunho prático. E você pergunta, mas professora, você deve estar pensando assim, né? Se não tem resposta, para que você vai tratar disso? Já vou te explicar. Porque são dúvidas que eu sei que se a gente tivesse pessoalmente, naturalmente vocês as teriam. Aqui algumas coisas não ficaram claras para a gente, tá? Qual é o limite geográfico da não concorrência e o que é exatamente concorrência? Deixa eu te dar aqui alguns aspectos de exemplos práticos. Pedro trespassou para João um restaurante de comida japonesa. E agora Pedro ali nas, né, localidades do restaurante que ele trespassou, que ele não pode se estabelecer, né, exatamente na mesma atividade, a gente entende o porquê. Senão Pedro ganharia de duas maneiras. Ganharia no trespasse e ganharia levando os clientes indevidamente. Mas será que Pedro ali nas redondezas pode agora instituir um restaurante de comida italiana? Quem sai de casa para comer um temaki, um sushi, um sashimi, vai comer uma pizza ou um nhoque? E aí, como eu te disse, são provocações sem resposta. Eu não gosto de comida japonesa, não, mas o exemplo foi proposital, porque pelas pessoas ao meu redor que eu acompanho que gostam, né? Quando você sai de casa para comer comida japonesa, você é capaz de vender seu rim no meio do caminho, mas você vai comer. Mas será que isso seria concorrência? Né? Provavelmente não. E quais são os limites geográficos dessa não concorrência? Pedro não pode fazer concorrência a João em que âmbito? 1 quilômetro? 2? Uma cidade? O que seja. São respostas, gente, que não temos, como eu disse a vocês. O que seja exatamente concorrência e quais os limites geográficos da não concorrência. Então, as provas, em geral, elas nem vão entrar nesse mérito. Elas vão cobrar que você saiba a dicção da cláusula de não concorrência, vão cobrar que você saiba o prazo, vão cobrar também que você saiba que as partes podem dispor em sentido contrário. No mais, isso depende muito de posicionamento judicial. Cabe ao advogado, tá? De maneira assim, bastante prevenida, quando da elaboração do contrato de trespasse fechar essas possibilidades e dizer muito direitinho o que é que Pedro não pode fazer, tá? Cabe ao advogado fechar e não deixar nenhuma aresta para depois não haver reclamações posteriores, tá bom? E um outro dispositivo que eu coloquei aqui para tratarmos foi o artigo 1146, bastante importante, sobre a transferência de débitos.
Eu vou utilizar aqui uma expressão que a gente utiliza aqui em Recife, eu acho que, não sei se vocês conhecem, eu acho que não é só de Recife, talvez seja do Nordeste. Quando a coisa é chata, a gente diz que uma coisa é cabulosa. Já ouviram essa expressão? Ah, fulaninho é cabuloso, fulaninho é cabuloso e tal. É a pessoa que é chata, uma coisa em si é chata. Isso daqui é meio cabuloso, tá, gente? Mas a gente tá aqui para enfrentar tudo, a gente tá aqui para desmistificar qualquer ponto de dúvida que tenhamos de nossa matéria, então vamos entender. Como é que se dá a transferência de débito? Então, mais uma vez, para a gente terminar com o mesmo exemplo, Pedro, alienante, para João, aí, adquirente. Vamos aqui analisar. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que essa regra que vamos aqui analisar, ela é do direito empresarial. Ela é para as dívidas empresariais. Ela não é para dívidas tributárias, tanto que eu até coloquei a súmula. Ela não é para dívidas trabalhistas. Cada ramo do direito trata disso de uma maneira diferente. Isso é um inferno, eu sei, mas é o que temos. Do ponto de vista do direito empresarial. Do ponto de vista do direito empresarial, eu vou dar uma separada aqui. Eu vou dar uma separada para a gente poder tratar bem direitinho. Então, vê só. O adquirente, João, ele responde pelo pagamento de todos os débitos anteriores à transferência, desde que eles estejam contabilizados, tá? Todos os débitos. Obviamente, se não tiver havido a prescrição, mas independente de prazo, ele responde por todos os débitos que lhe sejam mostrados, que ele esteja vendo na contabilidade. Professor, isso é muito injusto com o João. Não, ele não quis adquirir o estabelecimento. E muitas vezes, gente, isso é até levado na negociação, tá, do preço. Vê, às vezes você tem assim um apartamento que você quer comprar, na localidade que você quer, do jeito que você quer. Quando você vai verificar, ele está cheio de dívida de IPTU, ele está cheio de dívida de condomínio, e mesmo assim você não quer comprar, você não está sabendo das dívidas e quer comprar, seja feliz e negocie isso no preço. Aí as partes é que sabem. Então, quem compra adquire todos os débitos, desde que estejam contabilizados, prezando-se pela boa-fé. Então, a melhor maneira de você garantir isso é fazer com que as partes, né, assinem, rubriquem todas as folhas, se dizendo aí as dívidas que estão sendo transferidas. A pequena empresa, muitas vezes, né, como falamos, ela não procura o advogado. Ela lida só com o contabilista, mas quando tem a bomba chiando, ela vem para o advogado. E um dia desse, até um colega meu, de profissão de faculdade, uma faculdade que eu leciono, só que ele é da área de saúde. E ele e veio se consultar comigo, né? E ele havia feito a compra de um estabelecimento empresarial, ele e a esposa de um determinado salão de beleza, e quando a bomba estourou, aí ele veio me procurar. Era justamente isso. Os débitos estavam escriturados. Ninguém escondeu nada deles. Só não se disse verbalmente, tá? Talvez não tenha sido a coisa mais de boa fé do mundo, mas estava tudo escrito e eles tinham assinado. Agora, foi fazer a compra de um estabelecimento empresarial sem procurar um advogado, sem procurar um contador, aí a situação ficou meio difícil. E ali eu disse a ele, sabe, eu não vou iludir, para ter uma causa e tal, não via muita saída na situação que ele me apresentou. Por outro lado, o devedor primitivo, ou seja, Pedro, continua solidariamente responsável pelo prazo de 1 ano. Em outras palavras, não é só Pedro sair, bater a porta e ir embora, tá? Professor, eu achei que fossem 2 anos. 2 anos é outra coisa. Você achou que eram 2 anos? 2 anos é o tempo de responsabilidade de um sócio quando ele sai da empresa. É outra coisa, lá no artigo 1031, 1032 do Código Civil. Aqui é trespasse. Agora, 1 ano a partir de quanto? Quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Eu vou desenhar isso daqui porque eu acho que fica mais fácil. Acredite em mim, tá? Então, digamos o seguinte, gente. Vê só. Houve aqui o trespasse nessa data. Vou colocar assim, março de 2022. Houve aqui o trespasse. Havia uma dívida vencida em fevereiro. Então, o crédito vencido. Quanto ao crédito vencido, Pedro fica solidariamente responsável 1 ano a partir da publicação. Então, vejam, eles foram descansados e só fizeram a publicação lá em dezembro de 2022. O que é que isso significa? Pedro vai ficar responsável até dezembro de 2023. Pronto. Então, quanto aos débitos vencidos antes do trespasse, ele continua solidariamente responsável pelo prazo de 1 ano a partir da publicação.
Ô, professora, mas eles não poderiam ter feito a publicação em março de 2022 e ele só ficar responsável até março de 2023? Essa é a ideia do legislador. É fazer com que eles corram. Mas brasileiro não faz isso, não. Brasileiro nunca faz hoje e pode fazer daqui sem tempo. Não tem tempo para eles irem fazer essa publicação. Só que enquanto não fizerem, Pedro está amarrado. Agora, dos débitos vencidos, não tem o que fazer, não. Tá aqui, o trespasse foi em março de 2022. Aí o débito ia se vencer, né, em maio de 2022. Aqui é um ano a partir do vencimento. Aqui não se tem o que fazer. Mas essa é a intenção, gente, da hipótese anterior, fazer com que Pedro tire do seu nome algo que não é mais seu. Pronto. Então, aqui estão os tópicos principais, os pontos principais que a gente deve abordar sobre trespasse. E só para a gente terminar, eu coloquei aqui duas questõezinhas para a gente fazer. Uma de trespasse, acho que a outra de nome empresarial. Sérgio Almeida, próspero empresário no ramo da morte, né? Ou seja, quem tem funerária, alienou seu estabelecimento a outro empresário, mediante os termos de um contrato escrito, averbado à margem de sua inscrição na junta, publicado na imprensa oficial, mas ele não teve bens para solver o seu passivo. Em relação à alienação do estabelecimento, nessas condições, sua eficácia depende da quitação prévia dos credores trabalhistas, da quitação anuência prévia dos credores com garantia real, da quitação dos credores quirografários ou do consentimento. Nós só falamos credores. Não crie problemas onde não existem. Daqui só falamos de credores. Não especificamos o tipo de credor, não. Dessa maneira, a nossa resposta está aqui na letra B, do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da notificação, dicção direta do artigo 1145. E aí, uma outra questãozinha sobre nome empresarial. A partir do momento que uma empresa é registrada na junta, ela passa a ter um nome empresarial. Registrou-se na junta, tem-se personalidade. Tem-se personalidade, tem-se nome empresarial. Registrou-se na junta, tem-se personalidade. Tem-se personalidade, tem-se nome empresarial. Esse elemento é de suma importância, pois é a partir dele que ela terá uma boa fama, uma boa reputação. Com base nessa ideia, o Código Civil Brasileiro traz uma série de regras a respeito do mesmo. Assinale a opção incorreta. A firma ela deve traduzir com veracidade o nome dos sócios. Sendo assim, o sócio que saiu, morreu, foi excluído da sociedade, seu nome tem que ser retirado. O princípio da veracidade. Nome empresarial está a partir do artigo 1155. Essa questão está respondida a partir do artigo 1155. A sociedade em conta de participação é dos tipos societários que podem optar entre firma e denominação não. Essa é a nossa resposta. Sociedade em conta de participação não tem personalidade. Quem não tem personalidade não tem nome empresarial. Quem não tem personalidade não tem nome empresarial. Essa é a resposta incorreta, que é a nossa resposta. Letra C. O nome empresarial, em regra, ele está aí, ele é exclusivo nos limites do Estado, verdadeiro, né? Só se a empresa quiser. Foi em cada uma das juntas é que ela faz a proteção nacional. O núcleo que compõe uma firma são nomes próprios. Por outro lado, a denominação é a expressão criada acompanhada do objeto social, certo? Né? Exemplo de firma é Lime Araújo Limitada. Exemplo de denominação é Hotel do Sol Nascente Limitada. Objeto social com nome inventado. Lembrem-se que firma é o mesmo que vocês conhecem pela vida fora por razão social. Aliás, todo mundo só fala em razão social, mas as provas repetem o que está no código. O que está no código é firma, tá? Mas tanto faz. São expressões que são completamente sinônimas. Bom, gente, então essa é a parte, como eu disse a vocês, muito importante para vocês realmente se aperfeiçoarem, tirarem todas as dúvidas em estabelecimento empresarial, porque é daqueles assuntos que são, sim, mais badalados. Qualquer dúvida, me chama pelas nossas possibilidades de contato, me chama aí principalmente pelo meu Instagram, no @prof. Renata Lima. Faz aquilo que eu te disse, lê todos os artigos, são 7, 8 artigos apenas, 1142 a 1149. Qualquer dúvida você me manda e um abraço.